Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Meus queridos, podem tomar os vossos assentos, fiquem à vontade. Vou tomar só um pouquinho de água aqui. Amém, meus queridos? Estão felizes com Jesus? Diga glória a Deus. Diga aleluia. Quem está com uma boa expectativa aqui nessa noite de receber algo da parte do Senhor? Saiba que nessa noite o Senhor vai falar ao meu e ao seu coração. Amém? Você crê nisso? Diga glória a Deus. Diga aleluia. Hoje é uma noite muito especial, onde nós estamos aqui diante da mesa que o Senhor nos preparou. E é motivo de alegria nós estarmos aqui, né? Mais um mês ao qual o Senhor tem mantido o seu cuidado sobre as nossas vidas. Nós não seríamos dignos de estar aqui, mas pelo sacrifício de Jesus, hoje nós temos o direito de participarmos deste momento muito especial, que vai trazer um fortalecimento espiritual para nós, amém? Eu estive falando com Deus essa semana, e a palavra a qual o Senhor colocou no meu coração, ela não é muito diferente do que nós temos ouvido aqui, né? Nós já temos falado bastante a respeito desse assunto, só que é um assunto tão importante, mas que o coração do Senhor e o Senhor ainda sente que nós estamos negligenciando isso. E algo que Deus falou no meu coração enquanto o Lipe ministrava aqui na quarta-feira é que nós, na verdade, somos os vilões. Nós não somos os heróis e nós não somos bons mocinhos e mocinhas. Na verdade, nós somos os vilões. Nós, a todo momento, precisamos da misericórdia e da graça do Senhor repousada sobre as nossas vidas. Por quê? Porque se nós não tivéssemos a graça e a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, nós seríamos consumidos. O Senhor tem cuidado de nós em cada detalhe. Nós, muitas das vezes, temos deixado passar desapercebido, mas ao abrir os nossos olhos de manhã, a gente já deveria reconhecer esse cuidado do Senhor. Porque Ele guardou a nossa noite de sono, Ele guardou a nossa vida e nos preparou para mais um dia onde o nome dEle será glorificado através das nossas vidas. Acontece que quando nós estamos caminhando com Jesus e quando nós acessamos esse lugar que é a presença do Senhor, onde o véu foi rasgado e nós tivemos o direito de entrar ousadamente na presença dEle, às vezes nós começamos a mudar a forma com quem nós somos e a maneira com que nós nos portamos. Ao invés de nós reconhecermos a nossa insensatez ou a nossa fraqueza, a gente começa a acreditar que nós somos fortes porque fomos chamados e escolhidos pelo Senhor. Acontece que quando a gente vai ganhando essa confiança e acreditando que eu consigo trilhar os meus próprios caminhos, eu consigo tomar as decisões perfeitas para a minha vida, ou eu tenho intelecto, eu tenho inteligência o suficiente para conseguir aprender isso, a gente vai abrindo mão do cuidado do Senhor e a gente começa a viver por si mesmo. E algo que Deus falou no meu coração era uma palavra que Deus já falava fortemente comigo. Eu sempre busquei uma oportunidade de fazer um estudo a respeito desse assunto, a respeito desse tema. E o Senhor ministrou no meu coração para falar com vocês a respeito de 8 homens aqui na Bíblia. 8 homens. Nós vamos falar de 8 homens. E 8 coisas que aconteceram que não agradaram o coração do Senhor no meio da caminhada deles. Amém? Então, eu já quero que você abra sua Bíblia aí comigo, em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26. O primeiro homem ao qual nós falaremos, se você sabe, o livro de Gênesis, ele vai falar do princípio, certinho? E o primeiro homem ao qual nós vamos falar nessa noite, sobre Adão.
Amém? Vamos lá. Gênesis 1, 26. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Agora pode colocar lá, pastora, Gênesis 2, 16 e 17. Isso, 2,16. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Agora coloca lá no Gênesis 3, versículo 6 e 7. 3, 6 e 7. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido e comeu, e ele comeu. Pode passar. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Agora 17 e 19. Gênesis 3, 17 e 19. E a Adão disse: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. Amém, meus queridos? No começo dessa palavra, já fica bem claro algo que o Senhor quer dizer para o meu e para o seu coração. Um exemplo que nós temos que tomar diante dessa situação, que aconteceu no princípio, aonde Deus escolheu um homem para ser a sua imagem e semelhança, para governar o lugar onde ele estava, no jardim. O homem, infelizmente, falhou. E nós vemos que existiram consequências após essa falha. Por quê? Porque através desse ato, o pecado entrou no mundo. Então houve a separação entre o homem e o Senhor. E acontece que o Senhor quer dizer aos nossos corações nessa noite, nesse primeiro ponto, e através desse primeiro exemplo, que nós precisamos tomar cuidado com os desejos do nosso coração. A palavra vai nos dizer que a mulher desejou o fruto e, em consequência do desejo dela, o homem partilhou desse desejo de comer do fruto. E nós vemos as consequências que isso acarretou. Nós temos consequências desse ato até os dias de hoje. E sabe uma coisa que Deus falou no meu coração hoje? O Senhor disse para mim: Eric, se um ato no começo já trouxe essa consequência toda para vocês que vivem hoje, para os seus antepassados e para aqueles que ainda viverão até a vinda de Jesus, esse é um dos motivos ao qual eu não tenho dado responsabilidade nas mãos dos homens. Se um simples ato de desobediência de um homem gerou tudo isso, o que acontecerá se através da sua desobediência o Senhor permitir que as coisas aconteçam? E o Senhor tem me dito, o Senhor falou comigo hoje, eu tenho deixado de entregar responsabilidades nas mãos de pessoas. Por quê? Porque algo poderoso e grande na mão de um homem que não sabe usar, isso se torna uma arma mortal. Por mais que seja algo que vai edificar e ajudar as pessoas, se nós não tratarmos o nosso coração e não termos responsabilidade e cuidado com as coisas que Deus tem entregue nas nossas mãos para termos responsabilidades, ao invés de gerar vida, nós geraremos morte. Então precisamos ser responsáveis e tomar cuidado com as coisas as quais nós desejamos. Por quê? Porque nós estamos vivendo em um mundo onde Ele está nos preparando e mudando o nosso entendimento e a nossa mente para sermos pessoas consumistas. Não só dentro da igreja, mas fora da igreja, no mundo lá fora. O nosso foco mudou, a gente tem pensamentos diferentes, desejos diferentes no nosso coração. E o Senhor quer nos alertar nessa noite. Nós precisamos tomar cuidado com as coisas as quais nós desejamos. Saiba que o Senhor tem pensamentos maravilhosos sobre você. O Senhor tem obras grandes e coisas maravilhosas para você viver.
Só que você não pode permitir que o sonho e o desejo do seu coração se torne maior do que aquilo que Deus quer para você. Às vezes a gente pensa assim: eu quero ser tal coisa quando eu crescer, eu quero ser um médico, eu quero ser um advogado, eu quero ser um jogador de futebol, eu quero trabalhar com internet, e você começa a criar sonhos dentro de você, e você começa a buscar aquilo. Só que a gente precisa entender que nós fomos criados e nós fomos chamados. Se você está aqui hoje, você precisa entender isso. Você foi criado para adorar o Senhor, você foi criado para que Ele pudesse usar você em sua obra e fazer a vontade dEle. Então nós precisamos estar atentos, porque muitas das vezes nós trilhamos o nosso caminho, nós somos ensinados que nós devemos ir para a direita, só que vai chegar um momento das nossas vidas em que o Senhor vai dizer: não é pela direita, é pela esquerda. E nós precisamos entender que as coisas as quais nós queremos e as coisas as quais nós desejamos nem sempre será conforme o coração de Deus. E por muitas vezes, ao invés de nós aceitarmos obedecermos ao Senhor e aceitarmos esse cuidado de que Ele cuidará de todas as coisas para nós, nós endurecemos o nosso coração e começamos a viver aquilo que o nosso coração deseja. Estamos indo na contramão do que Deus chamou nós para fazermos, e por isso nós temos nos afastado dos braços do Senhor. O Senhor está nos chamando de volta. O Senhor está dizendo para você: você precisa ouvir a minha voz e obedecer o que eu estou dizendo a você. Sabe por quê? Porque a pior coisa assim, eu quero que vocês entendam, para não ficar difícil o entendimento. O Senhor, Ele prepara situações e ocasiões aonde o nome dEle será glorificado. E muitas das vezes nós queremos antecipar o tempo do Senhor sobre as nossas vidas. E o que eu quero que você entenda comigo agora, nós vamos entrar no segundo personagem e nós vamos falar agora sobre Abraão. Então, primeiro ponto: Adão, cuidado com o desejo do seu coração. Ele pode te afastar do Senhor. Ele pode gerar morte para a sua vida. Segundo ponto agora, segundo homem, Abraão. Abre lá, pastora, Gênesis 2, versículo 2. Nós vamos dar algumas pinceladas aqui em algumas histórias. Não podemos falar delas todas, mas eu vou tentar resumir para vocês, para nós entendermos o que o Senhor quer falar conosco. A palavra de Deus vai dizer: e havendo Deus terminado... Pastora, 12, 2. Não, paz, que isso? 12, 2. Gênesis 12, 2. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Amém? Aqui o Senhor está lançando uma promessa sobre a vida de Abraão. E o Senhor faz uma promessa de que através daquele homem sairiam nações por toda a terra. Tem até um louvor que diz, né? Sai de tua tenda, olhe as estrelas do céu, olhe para a areia do mar. A sua descendência será dessa forma. Acontece que o segundo ponto e o segundo homem ao qual o Senhor quer falar aos nossos corações, para nós tomarmos cuidado, é com a precipitação. Adiantarmos os planos e os projetos de Deus. É quando nós achamos que está demorando muito, é quando nós achamos que as coisas não estão da maneira em que nós esperávamos e nós nos precipitamos e fazemos aquilo que está no nosso coração, aquilo que o nosso coração desejou. Eu quero dizer para você, talvez Deus fez uma promessa para você. Talvez Deus prometeu que você seria um grande pastor, ou talvez Deus prometeu para você que você seria uma grande referência no mercado de trabalho. Deus fez promessa para você e você sabe. Quem aqui tem promessa de Deus? Quem aqui recebeu uma promessa de Deus? Saiba que existe um tempo certo, e o Senhor, Ele cumprirá essa promessa sobre a sua vida. Só que o problema é que nós temos nos tornado especialistas em antecipar os planos e os projetos de Deus. Uma vez eu falei aqui que teve o horário do lanche lá na empresa e tinha banana como fruta para comer, né? Meus irmãos, a banana, ela estava meio verde assim, eu falei, mas eu vou comer ela mesmo assim. Meus irmãos, mas quando eu comi, negócio amargo na boca e cuspi, joguei fora. Quem vê também o bolo? Quando você faz bolo,
Tem o tempo certo para o bolo ficar pronto, não tem? Tem umas irmãs que o bolo não cresce, o bolo fica salgado, mas é bênção, né? Não é não, Juninho? O Juninho tá entregando a Ana ali, ó. Meu Deus, ó Deus falando. Então, existe um tempo certo para todas as coisas. A gente pode ver, tudo tem um tempo, né? Quando a gente compra lanche, a gente coloca lá a batata lá na fritadeira. Meu, a fritadeira é uma benção, não é verdade? A fritadeira é uma benção. A gente coloca lá 25 minutos. E você tem que esperar. Se você tirar antes, esse dia a pastora Amanda falou assim: passei rapidinho para o lanche não esfriar, vou colocar 20 minutinhos só. Meus irmãos, a batata estava crua, sem chance de comer. E nós temos antecipado as coisas e os planos do Senhor para as nossas vidas, e nós temos experimentado as coisas incompletas. Nós, às vezes, não estamos nem recebendo do Senhor, nós estamos recebendo aquilo que o nosso coração desejou e o que o nosso coração antecipou. E por isso nós estamos vivendo infelizes, sabia? Isso eu não falo só para bens materiais, não, eu falo até mesmo na sua vida espiritual. Chegou um tempo em que eu ouvi uma palavra de um pastor que ele dizia assim: a fé é como se fosse uma escada, e você vai subindo de degrau a degrau. Só que você também pode, sabe aquelas pessoas que não têm paciência de subir um degrau de cada vez? Elas sobem 3 e, sabe? Eu sou assim, quando eu estou subindo a escada, não consigo subir um de cada vez. Eu subo 3, 4 às vezes. E aí, sabe o que acontece? Eu coloquei isso no meu coração, falei assim: então se eu posso antecipar, se eu posso receber da parte de Deus, o que eu vou fazer? Eu vou começar a me entregar mais, eu vou começar a dar mais de mim. Só que o que acontece? Eu tive uma queda muito grande, eu me cansei muito rápido, e ao invés de dar um passo de cada vez, subir um degrau de cada vez, eu me vi no meio do caminho, mas sem forças para continuar. Se talvez eu tivesse subido um degrau de cada vez, eu tivesse chegado no tempo certo e Deus tivesse entregue as coisas de maneira perfeita sobre as minhas mãos. Então nós precisamos tomar cuidado com a precipitação. Estamos precipitados em aceitar uma oportunidade de emprego. Você estava conversando com o irmão aqui, falou assim: irmão, você trabalha em que área? Eu trabalho na área da saúde. Pastor, mas estava difícil, estava muito complicado. Para o senhor ter noção, eu estava mandando currículo até para trabalhar na área da limpeza. Eu estava mandando currículo para trabalhar em coleta. O que estava aparecendo lá, eu estava mandando meu currículo, e se me ligasse eu ia. Esses dias uma empresa me ligou, falou assim: Eric, eu tenho uma proposta para você, tal, eu pago sua passagem, tanto de salário para você. E aí eu falei para a pastora Amanda, né? Eu falei assim: não compensa, a questão não é nem salário. Mas sabe o que acontece? Se eu tivesse desempregado, se eu tivesse sem saber para onde ir, eu teria aceitado. Se eu não tivesse um propósito de aguardar e esperar as promessas de Deus se cumprir sobre a minha vida, eu teria aceitado. E hoje a minha vida estaria uma bagunça. Eu não teria tempo para a igreja, eu não teria tempo para minha família, eu não teria tempo para me dedicar nas coisas que o Senhor queria que eu me dedicasse. E eu, quando eu recebi essa proposta, eu falei: meu Deus, se eu estivesse desempregado, eu teria aceitado. Nós temos entrado em relacionamentos que não é da vontade de Deus. Nós temos tomado decisões que não é da vontade de Deus. E sabe por que nós lemos aqui acerca de Abraão? Porque ele se precipitou. Dele sairiam grandes nações. O Senhor havia prometido que através da relação dele, de Abraão e Sara, sairia a descendência dele a partir desse relacionamento. Só que ele olhou para aquela mulher, uma senhora de idade, 100 e poucos anos. Ele falou assim: não, é impossível, não tem como. Como pode? Esse maracujazinho lindo não vai dar nada, não tem como sair nada disso. Como que o Senhor vai cumprir a vontade dele? Olha a idade da minha esposa, olha a minha idade. Será que é possível mesmo que ainda saia uma nação através de mim? E aí o que ele fez? Ele e a esposa, na verdade a esposa teve uma mirabolante ideia de que ele se deitasse com a sua serva Agar. Não, você precisa ir, homem, porque se você não for, como que a promessa de Deus vai se cumprir? Eu sou estéril, não posso ter filho, olha a minha idade, é impossível. Então tá bom, se é assim que as coisas precisam acontecer para a vontade de Deus ser feita, então eu vou fazer, sem consultar o Senhor.
quantos de nós têm tomado decisões em nossas vidas sem consultar o Senhor? Por emoção, por querer que as coisas aconteçam da forma que nós sonhamos. Nós falamos aqui na quarta-feira do sonho americano, quer ter família, quer ter carro, quer ter casa, e nós esquecemos de buscar a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. E ali nasceu um homem, nasceu um menino daquela relação, Ismael. E depois que Ismael nasceu, passou um tempo, nasceu Isaque, o filho da promessa. Sabe o que teólogos dizem? Que nós também colhemos as consequências dessa decisão até o dia de hoje. Na verdade, o povo de Israel colhe até hoje os frutos dessa decisão. Porque uma geração hoje é inimiga da outra. Os judeus e os árabes. Eles, quem já acompanhou já viu, né? Dos palestinos, do Al-Qaeda. É uma guerra terrível. Depois vocês pesquisem isso daí, que é importante vocês saberem. Porque isso também vai determinar a vinda do Senhor Jesus para nós estarmos preparados. Mas a partir dessa decisão que foi tomada, gerou consequência eterna. Gerou consequência até a vinda de Jesus. Então olha como as coisas acontecem. Por simples decisões que nós tomamos, que nós achamos que é perfeita, é boa, é agradável para nós vivermos o momento em que nós estamos querendo viver, a gente vê que quando a gente toma uma decisão fora do tempo e da vontade de Deus, segundo o nosso coração, a gente colhe consequências que são, às vezes, irreversíveis. Que nós guardemos o nosso coração. Nós falamos sobre Adão, tomarmos cuidado com os desejos do nosso coração, porque eles podem nos afastar de Deus e podem nos levar à morte. E nós também falamos sobre Abraão, para tomarmos cuidado com a precipitação. Não fazermos as coisas fora do tempo e da vontade de Deus. Amém? Agora, o terceiro homem, Moisés. Pastora, pode abrir lá em Números 20. 20. Números 20. Vamos à leitura. Toda a congregação dos filhos de Israel chegou ao deserto de Zim, no primeiro mês, e o povo ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu, e ali ela foi sepultada. Não havia água para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo discutiu com Moisés, dizendo: antes tivéssemos morrido quando os nossos irmãos morreram diante do Senhor. Por que vocês trouxeram a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aqui nós e os nossos animais? E por que vocês nos tiraram do Egito para nos trazer a este lugar horrível, onde não há cereais, nem figos, nem vinhas, nem romãs, nem água para beber? Então Moisés e Arão saíram da presença do povo e foram para a porta da tenda do encontro e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. O Senhor disse a Moisés: pegue o seu bordão e ajunte o povo, você e Arão, o seu irmão, e diante do povo falem à rocha, e ela dará a sua água. Assim vocês tirarão água da rocha e darão de beber à congregação e aos animais. Então Moisés pegou o bordão que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. Então Moisés lhes disse: agora escutem, rebeldes. Será que teremos de fazer com que saia água desta rocha para vocês? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão, e saíram muitas águas, e a congregação e os seus animais beberam. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: por que não creram em mim, para me santificarem diante dos filhos de Israel? Vocês não farão entrar este povo na terra que lhe dei. E o terceiro ponto que eu quero dizer para você, que o Senhor ministrou no meu coração: tome cuidado com a ira. Tome cuidado com a ignorância. Tome cuidado com a forma com que você trata as pessoas. Deixa eu dizer uma coisa para você. As pessoas não têm que fazer a sua vontade o tempo que você quer, e as pessoas não têm que fazer as coisas do jeito que você espera.
gente vê aqui uma situação onde o Senhor diz o seguinte: Ele diz para Moisés para ele falar a rocha. Ele não pede para que Moisés venha ferir a rocha. Só que como nós lemos aqui esse texto, nós vemos que no momento em que Moisés está falando com o povo, ele está indignado, porque Moisés já havia passado por essa situação diversas vezes, onde ele tinha que repreender o povo e falar: calma, que está chegando o tempo onde Deus irá nos levar à terra prometida, onde nós iremos viver o que Ele preparou para nós como povo dele escolhido. E acontece que, acredito eu, conjecturando, imaginando essa passagem, imagino eu que ele já estava fora de si naquele momento, e talvez tenha até se esquecido da forma e o que o Senhor pediu para que ele fizesse, e ele pegou o cajado dele e bateu 2 vezes sobre a rocha. E sabe o que me chama a atenção? Que ele fez o oposto do que o Senhor havia pedido para que ele fizesse. Ao invés de falar a rocha, ele bateu com seu cajado 2 vezes. Deixa eu dizer uma coisa para você: nem tudo se resolve na ignorância, nem tudo se resolve gritando. Sabe por quê? Porque você vai perder a sua razão. Você vai deixar de viver o que Deus prometeu para você. Sabe por quê? Porque nós devemos ser como Jesus. Nós devemos ser mansos e humildes. Ah, pastor, o senhor está falando isso, o senhor é manso e humilde? Meus irmãos, vou dizer para vocês, tem vezes que a gente sai da casinha, não é verdade? Tem dia que você fala assim: meu Deus, você acorda uma bênção, hoje meu dia vai ser, eita glória, só alegria. Só que aí, no decorrer do seu dia, você ouviu uma palavra, ou você bateu o sono porque você não dormiu a noite direito. Meu irmão, você já vira a boca do demônio. Você, ao invés das pessoas enxergarem Deus através de você e começarem a servir a Deus através de você, você afasta as pessoas do Senhor. Você passa uma semana buscando parecer cada vez mais com Jesus, você se consagra, você se entrega a Ele, só que a sua falta de paciência, a sua ignorância, ao invés de trazer as pessoas para mais perto de você, tem afastado elas. O Senhor quer que você seja uma pessoa amável. O Senhor quer que você seja uma pessoa que as pessoas consigam enxergar o carisma e se sintam bem de estar próximo de você. Uma coisa que eu falo para vocês, o livro de Tiago vai nos dizer, vai nos ensinar que o fogo que acende a nossa língua é o fogo do próprio inferno. Vocês sabiam disso? Nós precisamos tomar cuidado, porque isso aqui é perigoso demais. Isso aqui, da mesma medida em que pode edificar a vida de alguém, pode destruir. Então nós precisamos tomar cuidado, porque o que você fala não é o que vem de fora para dentro que contamina você, mas é o que sai de dentro para fora. Então, se você já acorda de manhã xingando, batendo as coisas, sem paciência, sendo ignorante, meu irmão, saiba que o seu dia inteiro vai ser desse jeito. Seu dia inteiro as coisas vão dar errado, tudo que você planejou não vai dar certo. Por quê? Porque você já começou a declarar. Nada do que você fala volta vazio. Isso fica ecoando e passeando pelos lugares. Se você acorda abençoando o seu dia, saiba que o seu dia será abençoado e você estará preparado para viver o plano de Deus para a sua vida nesse dia. Mas se você acordar reclamando, se você acordar impaciente, porque aqui a gente está vendo um homem, como nós estávamos dizendo, que já estava sem saber o que fazer. Sabe aquela pessoa que você tem que falar 20 vezes e nunca muda? E se você vacilar, você tem que falar 21, 22 e 23. Aí você fala, agora vai mudar. Mas não muda, é a mesma coisa. E aí bate uma indignação, não bate? Quem aqui tem filho que você fala 1, 2, 3 vezes e ele não obedece? Aí, às vezes precisa dar umas palminhas, porque você perdeu a paciência. Já falou, eu já falei com você. E Anne, o Juninho tá entregando todo mundo hoje, hein? Meus irmãos, deixa eu tomar um pouquinho de água aqui, que, meu Deus, a garganta secou. Vocês esperam eu tomar uma água? Diga glória a Deus. Saiba como tratar as pessoas. Saiba como falar com as pessoas. Tenha mais cuidado com a forma com que você vai falar.
as críticas que você vai usar para falar de outras pessoas, porque isso é muito sério, de verdade. Você pode acabar com todo um projeto de Deus se você não tiver cuidado em saber falar com as pessoas. E isso vai transparecer, porque como nós vimos aqui, né, ele provavelmente estava gritando: eu não acredito, rebeldes, como pode vocês duvidarem que Deus cuida? E pá, pá, estava tomado pela ira. Então tomem cuidado, porque com esse sentimento, ao invés de os planos de Deus se realizarem através de você e através da sua boca, você pode acabar destruindo a vida e o ministério de alguém. Amém? Então quarto ponto, vamos lá. Quarto homem, Saul. Coloca lá, pastora, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 15. Meu Deus, tem que correr. Saul respondeu: trouxeram isso dos amalequitas, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor, o seu Deus. O resto nós destruímos totalmente. Então Samuel disse a Saul: espere, vou declarar a você o que o Senhor me disse essa noite. Saul respondeu: fale. Samuel continuou: não é verdade que mesmo sendo pequeno aos seus próprios olhos, você foi colocado por cabeça das tribos de Israel? O Senhor ungiu como rei sobre Israel. O Senhor o enviou a este caminho e disse: vai, destrua totalmente esses pecadores, os amalequitas, e lute contra eles até exterminá-los. Por que então você não deu ouvidos à voz do Senhor, mas se lançou sobre o despojo e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Quarto ponto, Saul, o que nós aprendemos com o Senhor: cuidado com a desobediência e o orgulho. São coisas sérias. São coisas que nós precisamos tomar muito cuidado. Sabe o que acontece? Deus falou o seguinte para Saul: vai lá e destrua todos os amalequitas. Destrua tudo. Tudo que vocês verem lá pela frente. Tudo que for deles, animais, tudo. Destrua tudo. Aí acontece que o camarada, o que ele fez? Ele não obedeceu o Senhor. Ele fez aquilo que talvez fosse agradável para ele, mas não era o que o Senhor esperava. O Senhor havia pedido uma coisa e ele havia feito outra. Havia desobedecido o Senhor. Um homem, como nós vemos o profeta Samuel dizer: você não era tão pequeno aos seus olhos, você não desacreditava de você, mas o Senhor levantou você e escolheu você. Só que você falhou com o Senhor. Você falhou com o Senhor. E o que acontece? A gente vai ver que depois disso, de muitos episódios onde ele não obedeceu a voz do Senhor, e ele foi perdoado pelo Senhor, e o Senhor deu mais uma chance para ele, o Espírito do Senhor foi retirado da vida de Saul. Porque o Senhor havia dito para ele: faça dessa forma, e ele fez diferente. E esse é o pior pecado que nós podemos cometer. Esse é o pior pecado, a desobediência ao Senhor. Porque uma coisa é você não ouvir Deus falar nada e esperar até o momento certo dele falar e você fazer. Outra coisa é você ouvir Deus falando: não faça, e você ir fazer. Esse homem, ele perdeu tudo o que o Senhor havia preparado para a vida dele. Saul perdeu tudo, e o mais importante, ele poderia perder reino, poderia perder o que fosse, ele perdeu o Espírito do Senhor que estava sobre a vida dele. E a palavra vai nos dizer que esse homem se encontrava atormentado, até que Deus escolheu um homem, um pequeno homem, como Saul também era. Um pequeno homem aonde talvez ele olhasse para ele mesmo, ele não se sentisse capaz de fazer nada para o Senhor. Acontece que Deus escolheu esse homem para que acalmasse através de cânticos Saul. Por quê? Porque ele vivia atormentado, porque não tinha mais em si o Espírito de Deus. Então a desobediência, ela vai sempre afastar você do Senhor. Tome cuidado, sabe? A gente vê o apóstolo Paulo dizendo para que nós tomemos cuidado com a forma com que nós ouvimos as coisas. Por quê? Porque muitos de nós temos tapado os nossos ouvidos para ouvir o que o Senhor tem para nos dizer. Sabia disso, que tem pessoa que faz isso?
O Senhor está falando assim, ó, não vai. Finge que não ouviu. Faz a egípcia, né? Como dizem. O Senhor falou isso? Não, acho que é coisa da minha cabeça. É melhor eu ir, é melhor eu fazer. Mas se o Senhor está falando para você, se conserta, para de fazer, para de ir lá, para de ligar, para de mandar mensagem, para de procurar, para de se humilhar. O que você vai continuar fazendo? O que você vai continuar desobedecendo o Senhor? E sabe o que acontece? Depois a gente ainda coloca a culpa em Deus. A gente precisa entender que nós temos que obedecer o Senhor. Hoje, nessa noite, eu peço para que o Espírito Santo de Deus, para que o Senhor, Ele tire os tampões dos seus ouvidos, para que você possa ouvir claramente o que Ele tem para dizer para você, aonde você precisa ir, o que você precisa fazer. E também peço para que o Espírito Santo de Deus, Ele amoleça o seu coração, para que você possa ter um coração obediente, obedeça tudo aquilo que o Senhor pedir para você. Amém? Glória a Deus. Agora, vamos lá, pastor, o quinto, preciso correr. Davi, 2 Samuel 11:11. Eu vou começar a correr aqui, tá? Se estiver muito rápido, vocês me param. Isso, 11:1, perdão, pastora, 11:1. Olha o que a palavra do Senhor vai dizer. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Acontece que a partir desse episódio, acontece a queda de um dos homens que era reconhecido, como o Lipe ministrou nessa quarta-feira, como um homem segundo o coração de Deus. Acontece que aonde Deus havia determinado em que ele estivesse, ele não estava. Por quê? Porque ele estava em sua casa descansando. Aí um ponto que Deus vai falar: tome cuidado com a preguiça. Meu Deus. Eu falo, quando a gente sobe aqui para ministrar, Deus não fala só com vocês não, Deus fala com a gente também. Quarta-feira que eu vim aqui, eu falei assim, o que eu vou pregar hoje é o pastor Eric que vai ouvir, e vocês vão ver a surra dele ao vivo. Porque antes de descer aí, Deus pega aqui com a gente. E tudo que eu estou falando para vocês são coisas que Deus vai ministrando no nosso coração, que nós precisamos melhorar no nosso dia a dia. Então Deus está falando para você, cuidado com a preguiça. Sabe por quê? Porque a partir desse momento, onde ele ficou em sua casa descansando e o seu exército foi para a guerra, foi aonde ele teve a infelicidade de encontrar uma mulher nua, tomando banho, né, fazendo sua cerimônia de purificação, e ele teve o desejo de estar com essa mulher. Só que a gente sabe que essa mulher, Batseba, ela era a esposa de Urias, que era um dos soldados do exército de Davi. Aí você vai perguntar, pastor, ele sabia que era a mulher de Urias? Sabia. Você tem um amigo que você está com ele há anos, você vê foto dele no Insta, você vai na casa dele e você não conhece a mulher dele? Eles andavam juntos, eles sabiam sim, ele sabia que era a mulher de Urias. Sabe o que acontece? Ele chama a mulher, tem relações com ela, e o segundo ponto, quando ele olhou, ele desejou. Não é verdade? A gente vê o primeiro ponto, então o Senhor também está falando para você, cuidado com a cobiça, cuidado para não desejar o que não é seu. Não deseje o que é dos outros, sabe por quê? Porque o que Deus tem para você é só para você. Para de querer ter as coisas que os outros têm. Para de olhar para as conquistas dos outros como se isso fosse algo extraordinário, como se o Senhor não pudesse fazer algo por você também. Pare de querer ter o que as pessoas têm e comece a focar naquilo que Deus tem preparado para você. Tá? Por quê? Porque senão você vai viver sempre assim. A gente vai ver as consequências disso. Aí a palavra vai dizer pra gente que Davi, ele vai, traz a mulher, pede para buscar a mulher vai, tem relações, e desse relacionamento a mulher fica grávida. Meus irmãos, naquele tempo não existia teste de gravidez não, tá? Teve que esperar a barriga crescer. E quando a barriga cresceu, eles se deram conta do que estava acontecendo. Eles se deram conta da gravidade do que eles fizeram. A gravidade de ter se entregue à preguiça. A gravidade de ter cobiçado o que não era para ter cobiçado.
Aí acontece que quando a gravidez chega, eles se veem diante de um problema, porque eles vão dizer assim: o que nós iremos fazer agora? O que nós iremos fazer? Por quê? Porque Urias vivia viajando em guerras, então não teria o tempo, talvez o suficiente para que pudessem inventar a mentira de que o filho era dele. Vocês já pararam para pensar nisso? Eles não poderiam falar: não, o filho é de Urias, porque provavelmente não teve tempo suficiente para que eles gerassem um filho. Então eles começaram a pensar: o que eu posso fazer? Aí juntou a cobiça, o desejo de Davi estar com ela, com o adultério, que terminou num homicídio. Então, são coisas que acontecem, que se nós não tratarmos, se nós não cuidarmos, uma simples atitude nossa pode causar morte, pode causar dor para a vida de outras pessoas. Então não cobice o que as outras pessoas têm. Tomem cuidado com a preguiça. Sabe por quê? Porque eu vou dizer para vocês o que Deus está falando aqui. Porque o preguiçoso, ele não trabalha, mas ele quer ter o que as pessoas trabalham. Ele quer ter as mesmas coisas do que as pessoas que trabalham, que passam dias trabalhando. Ele não trabalha, fica na sua casa o dia inteiro, dormindo até meio-dia. E aí quando passa alguém de carro, ele fala: nossa, mas esse irmão tem um carro? Ele tem porque ele trabalha. Ele tem porque ele dá o melhor dele. Então você não pode desejar ter as coisas dos outros. Entenda isso. O que Deus tem para você é só para você, tá bom? Então vamos lá. Agora nós já estamos encaminhando para o fim. O sexto homem agora. Aqui nós já falamos sobre isso, vocês vão lembrar. Pedro. Coloca lá em Mateus 26, 31 e 34, pastora. Então Jesus disse aos discípulos: esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galiléia. Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Mas Jesus lhe disse: em verdade lhe digo, que nesta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro insistiu: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Em seguida Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Meus queridos, o outro ponto que Deus está falando para nós: tome cuidado com a autoconfiança. Não acredite em você, não confie em você. Sabe por quê? Porque quando você começar a acreditar que você está bem, que você está forte, que você está preparado, você vai perceber que não. Porque é no momento de pressão, é no momento de dificuldade que nós conhecemos quem nós somos verdadeiramente. Então não confie em você. Coloque toda a sua confiança no Senhor, porque é Ele quem cuida de você. É Ele quem pode te capacitar. É Ele quem vai cuidar do seu coração. É Ele quem vai preparar as portas, os caminhos. Então não ache, nunca, sabe, a gente tem o problema de acreditar, a gente está trabalhando, está ganhando um saláriozinho bom, aí a gente fala assim: opa, esse mês eu vou comprar tal coisa porque eu tenho condições. A verdade é que você não tem condições, o Senhor dá condições para você, e você precisa estar alinhado com o coração de Deus, sabe por quê? Outra coisa que Deus tem falado para a gente também: nós temos gastado os nossos dias, o nosso dinheiro, o nosso salário do nosso suor com coisas que não valem a pena. Estamos passando 12 horas do nosso trabalho, tem pessoas que estão trabalhando até mais, e estão usando esse tempo que trabalham, porque você precisa entender isso. Quando Deus me falou isso, eu comecei a ficar preocupado, porque você trabalha 12 horas, vamos dizer que você ganha R$50 o dia, você está trabalhando 12 horas, você está passando 12 horas fora da sua casa, longe da sua família, sem ter um tempo com o Senhor. Aí você ganha R$50 o dia, aí chega no outro dia, você recebe o seu salário, o que você vai fazer? Você vai na pizzaria, você vai no McDonald's, aí 12 horas que você passou trabalhando, você gastou em 1 hora comendo. Então vamos ter responsabilidade com o que nós temos investido o nosso dinheiro, porque a gente tem deixado esse desejo de glutonaria, porque glutonaria, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você também, para você entender. A gente entendeu por muito tempo que o glutão era aquele cara que comia muito, que a glutonaria
era você comer demais. Mas não, o nome desse pecado é gula. A glutonaria, sabe o que é? A glutonaria é quando você está com um prato de arroz e feijão na sua frente, arroz, feijão e ovo, e você fala assim: eu não queria estar comendo isso. Eu queria estar comendo um macarrão com um frango assado, com uma coquinha. Isso é glutonaria. Quando o que você tem na sua frente não é o suficiente. Todas as vezes que você olha para o seu prato de comida, ou para o que você está tomando do seu lado, e você fala assim: eu não queria comer isso, você está negando a provisão que Deus colocou diante de você. Isso é glutonaria. Quando você não é grato pela provisão que Deus te deu. Aí você está ali e fala: eu queria uma pizza agora, eu não queria comer esse pão velho não. O pão tá duro, vou ter que pôr na frigideira, passar manteiga. Não, eu queria estar comendo uma pizza agora. Meu irmão, saiba agradecer por tudo que Deus tem feito por você. Seja no pão duro, seja... Meu irmão, tudo você faz uma coisa boa, né? Tem pão duro, faz uma torradinha. Vai reclamar? Passa uma maionesezinha, um patezinho. É bênção, meu irmão. Agradece a Deus pelo que você tem, que Deus vai multiplicar sobre a sua vida, tá bom? Mas tome cuidado com a autoconfiança. Você por si só não pode cuidar de você. Você não é forte o suficiente para vencer o vício. Você não é forte o suficiente para vencer o pecado. Você precisa da força de Jesus com você. Amém? Então vamos lá, agora Judas, meu Deus. Abre lá, pastora, João 12, versículo 4 ao 6. Esse é o 7º homem, tá? Repassando com vocês. Adão, Abraão, Moisés, Saul, Davi, Pedro e agora Judas. Tá ali já? Vamos lá. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Então, meus irmãos, olha o que Deus está falando aqui pra gente. Tome cuidado com o dinheiro. Tome cuidado com as suas finanças. Ela pode te afastar do Senhor. Tome cuidado para que você não adore o Deus do dinheiro, Mamon, mais do que o seu Deus. Mais do que o nosso Deus Altíssimo, que pode todas as coisas sobre as nossas vidas. A gente fala aqui, a gente ama esse exemplo. A gente que olha para os pássaros. Eu estava vendo um podcast esses dias que eles estavam falando sobre a arte de passarinhar. O que é passarinhar? É você observar os pássaros. E Jesus tem isso como exemplo, de que nós observemos os pássaros. Esses dias eu estava olhando um João de Barro. Eu falei, meu Deus. Ele saía, aí ele voltava. Aí ele saía, ia na portinha assim da casinha dele lá, e dava para a esposa dele lá, e ela colocava as coisas para dentro. Aí você falava assim, de onde que esse camarada tirava dinheiro para comprar as coisas que ele está levando lá? Não é dinheiro, meu irmão, é o cuidado de Deus. A gente precisa entender isso, não é o dinheiro que vai te dar as coisas, é o cuidado do Senhor sobre a sua vida. Entenda, o dinheiro é uma ferramenta. O dinheiro é uma ferramenta. Então tome cuidado, porque se você não cuidar das suas finanças, do seu dinheiro, aí casamento vai por água abaixo. Aí a família começa a brigar. Quem aqui tem agora é sério. Quem aqui tem familiar que briga por causa de terreno? Se não tem, você conhece alguém. Mas tá uma guerra terrível aquela família, viu? Só esperou a velhinha morrer. Não é? Não fala assim? Só esperou a velhinha morrer que já tá todo mundo brigando lá. Nem esperaram a mulher descansar, já estão vendo quem vai ficar. Então, tomem cuidado, porque o dinheiro tem o poder de você ter coisas abençoadas, sim, mas ele também tem um poder destrutivo muito grande se você não souber cuidar dele. Nós vemos aqui um homem que por causa de dinheiro, entregou o Senhor Jesus por moedas de prata, que provavelmente valiam muito naquele tempo. Entregou o Senhor por dinheiro. E olha, é duro o que eu vou dizer, mas quantos de nós temos abandonado o Senhor por causa disso? Quanto de nós temos abandonado o Senhor por propostas? Você vai ganhar 5 mil reais, mas você vai ter que trabalhar todos os dias. Mas você vai falar, mas eu vou parar de ir para a igreja? É melhor parar de ir para a igreja, porque pelo menos eu vou ter um dinheirinho a mais, eu dou meu dízimo e abandono o Senhor por dinheiro.
Muitos de nós temos feito isso. Temos dado prioridade para o dinheiro e abandonado o tempo com o Senhor. Então, se você trabalha, passa seu dia fora, você não tem tempo para ler a Bíblia, glorifica o Senhor onde você está. Se você não pode ler a Bíblia lá, você tem que ser a Bíblia onde você está. Seja a palavra aonde você estiver, porque Deus vai honrar você. Porque senão, sabe o que é? É tempo perdido. Vai passar 9 horas no trabalho, como nós dissemos, para ganhar R$50 e gastar em 1 hora comendo uma pizza. Não é verdade? Quem está comigo, diga glória a Deus. Diga aleluia. Agora, para nós encerrarmos, pastora, coloca lá em Atos 8. E o 8º e último homem, Paulo. E Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia teve o início de uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Amém? Para nós finalizarmos, aqui o que Deus quer falar conosco. Cuidado para não ir contra Deus. Nós estamos falando de Saulo, um homem que se levantou e perseguiu a igreja do Senhor. Perseguiu ferrenhamente a igreja do Senhor. Vou esperar o nosso amigo ir embora. Perseguiu. E ele acreditava que ele estava fazendo um trabalho para Deus. Ele acreditava piamente que perseguindo os cristãos, ele estava fazendo a vontade de Deus. Mas a verdade é que ele estava indo contra o propósito do Senhor. Nós precisamos tomar cuidado, porque muitas pessoas, elas recebem uma revelação, elas recebem uma palavra em seus corações, e aquela é a verdade absoluta, e não existe espaço para que aquilo seja discutido, ou para que aquilo seja moldado em seu coração. Entenda que a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. Cada vez que você abrir a palavra e ler ela, você vai enxergá-la de uma forma diferente. E outra, quem estiver aqui em cima, ou aonde você for levar a palavra, o Senhor vai falar da maneira em que Ele achar que deve falar. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Tome cuidado, para que você não vá contra o Senhor, para que você não vá contra a vontade dEle, para que você esteja alinhado com o coração dEle, para Ele fazer com que você experimente a vontade dEle sobre a sua vida. O poder de Deus será derramado sobre a vida de cada um de vocês. E o Senhor está preparando um tempo onde Ele entregará responsabilidades para cada um de vocês que estão aqui. O Senhor está chamando vocês para tratar o coração de vocês, mas acima de tudo isso, o Senhor está nos chamando para nós vivermos o arrependimento. Pastora, para nós finalizarmos, abre lá em Salmos 14, 2, 3. Olha o que o salmista Davi vai dizer. Do céu, o Senhor olha para os filhos dos homens, para ver se há quem tenha entendimento, se há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Se coloque de pé. Olha o que a palavra de Deus está nos dizendo. Olha o que o salmista está dizendo. Que do céu, o Senhor olha de lá do alto. O Senhor olha de lá do alto e Ele busca alguém na terra que tenha entendimento, que o busque com todo o seu coração. E aí o salmista Davi vai dizer: não há nenhum sequer que foi considerado justo diante de Deus. Nenhum homem. E aí você pode se perguntar: pastor, mas por que o Senhor falou a respeito desses 8 homens? Existem mais pessoas na Bíblia que falharam, mas o Senhor quis que nós falássemos dessas 8 pessoas. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, uma coisa que vai mudar o seu entendimento e vai fazer você entender o porquê nós falamos a respeito desses homens e por que eles falharam. Esses homens, em certo momento de suas caminhadas, eles foram heróis. Esses homens, em certo momento das suas caminhadas, eles tinham uma estrutura, eles eram fortes, e eles eram uma referência para alguém. Todos eles que nós dissemos aqui. Isso porque eu não falei de Sansão, não falei de Salomão. Todos eles foram heróis.
Mas como nós dissemos aqui, é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. São as quedas no nosso caminho que Deus utiliza para moldar o caminho aonde nós chegaremos até Ele. Então sabe o que o Senhor quer que você entenda através dessa ministração? De que 8 homens que provavelmente em algum momento das suas vidas foram considerados como heróis, se encontraram no chão, caídos em pecado. Se esses homens que foram considerados, esses homens que foram escolhidos por Deus, que muitos olham como heróis, quando nós falamos de Davi, é muito mais fácil nós olharmos Davi e dizer que ele venceu o gigante, que ele derrubou Golias. Quando nós olhamos Moisés, nós vemos também um homem que foi o libertador de um povo. Mas nós nos esquecemos que Moisés, ele desobedeceu uma ordem do Senhor e não experimentou da terra prometida. Nós vemos um homem que assassinou um homem e ficou fugido no deserto. Nós vemos um outro homem que, mesmo sendo considerado um rei e já estava sendo levantado como um ídolo, o Senhor permitiu que aquele homem, ele cobiçasse, ele adulterasse e assassinasse um homem, planejasse o homicídio dele. Então deixa eu dizer para você, se esses homens que foram heróis, e hoje nós temos aqui a oportunidade de ler este livro, que nos diz que ele é inspirado pelo Espírito Santo de Deus, e que nada pode ser colocado, e que nada pode ser tirado daqui, se esses homens ainda errando, foram considerados heróis, saiba de uma coisa, nós precisamos da graça do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui hoje, diante desse memorial, onde nós nos lembraremos e posicionaremos a nossa mente diante do sacrifício de Jesus por nós. Porque deixa eu dizer para você, por mais que você fale, a graça do Senhor está sobre a sua vida. É a graça do Senhor que torna você digno de participar deste momento e de aguardar com esperança em seu coração a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nenhum homem foi considerado justo diante de Deus, nenhum homem a não ser Jesus Cristo. Então não é você que vai ser 100% perfeito, não é você que vai ser 100% digno de estar diante de Deus. Ninguém é digno de estar diante do Senhor a não ser pelo sacrifício de Jesus, pelo seu sangue vertido na cruz, que nos deu o direito de experimentarmos essa graça, que nos permite não sermos consumidos pela ira do Senhor.